Mas nisso eu vejo que a igreja perdeu muito, né? Porque antigamente a gente tinha obreiros, né, que às vezes oravam, né, Uhum, jejuavam mais, uhum, talvez, né, sei lá. A gente vê que era diferente, né? E hoje a gente vê que, infelizmente, essa vontade, talvez, né, de correr, de crescer, entendeu? E às vezes passa pela imaturidade, né? uhum. Mas, importante que isso tudo traz uma experiência pra gente, né? Verdade. E eu percebo que é muito no natural, né? As pessoas elas querem crescer, edificar o ministério, mas no natural. E aí a gente vê pessoas, homens, mulheres, que já estão há algum tempo fazendo a obra, ou até mesmo que não faça a obra, mas vivendo dentro da igreja, que não tem experiências com Deus. Não tiveram experiência. Por quê? Porque eu até prego, mas eu prego na sabedoria humana. Eu até aconselho, mas eu aconselho baseado no curso de coach que eu tirei, ou vendo um coach, ou entendendo como as coisas são. E eu aqui não estou falando nada contra os coaches, né? Enfim, mas eu percebo que a pessoa, então, ao invés dela orar e pedir a Deus discernimento, ela vai pro Google, né? O talento, né? É. E o talento é necessário, mas ele não é Ele tudo, é uma entendeu? É ferramenta uma para ser ferramenta. utilizado e não a base, né? O talento não Exatamente. pode ser a base. Ele precisa ser uma Exatamente. ferramenta. E entre todas as qualidades, né? é, a gente tem qualidades espirituais e também tem qualidades naturais, né? Uhum, E às vezes as qualidades naturais, uhum, elas até ficam um pouquinho mais acima do que as qualidades uhum, espiritual. Por exemplo, Jesus disse assim, vocês, vocês dizem em meu nome, né? Em teu nome, Senhor, expulsei demônios, curei enfermos, uhum, né? E Jesus vai dizer o que para eles? Olha, eu não conheço, eu não vos conheço, uhum, né? Então, a gente compreende no que isso. Eu costumo pensar assim que muitas vezes o caráter, entendeu? Ele vai salvar e o dom não, uhum. entendeu? Pessoa cheia de dom, mas se ela se descuidar na vida do Que caráter, forte isso. né? Ela pode ter feito o que fizer, mas ela vai chegar diante de Jesus e vai dizer, olha, eu não conheço, eu não te conheço, É forte essa entendeu? frase porque até Cristo, o versículo ele fala assim, a parte de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não pude te conhecer. Isso é muito forte porque isso significa que ele tentou nos conhecer, mas não pôde. Olha só que loucura, né? Que loucura. E o caráter, ele está relacionado, né, a você ter uma vida íntegra, né, de, uma vida de testemunha, né, entendeu? Né? Não adianta você ser um líder lá e você, na verdade, ser um Namã, Uhum. né? Tu Leproso. ganha muitas batalhas, mas dentro de casa é leproso, Ah, que forte. né? Então isso fala muito, né? Hoje a gente tem que entender que por isso que o processo é importante, né? É aquilo que eu falei, aquilo que nós falamos antes, né? Não é o chegar. Chegar pode chegar até de elevador, mas o negócio é permanecer lá. Verdade. Se a gente for olhar a vida de todos esses homens que passaram aí no passado, né, a gente vai ver a vida de José, né? Foi um grande exemplo. José passou por momentos difíceis, né, de rejeição, sabe? Os próprios irmãos tentaram matar ele. Uhum. Foi parar no Egito lá, ele passou tudo que passou no Egito, né? Mas onde ele estava, ele sempre sobressaía. Tu vê que ele estava na casa lá ele estava na casa lá do, do segundo lá do homem de Faraó, Potifar. Potifar. E lá na casa de Potifar ele sobressaiu. Uhum. Né? Ele sobressaiu lá, porque ele administrava tudo, cara. O Potifar tinha confiança no José. E José não quebrou a confiança, né? O caráter dele foi a ponto que a mulher dele, né, que seduzia, disse, não, eu não vou
né? Eu não vou trair mesmo, né? Não vou trair porque ele conhecia Deus, né? Uhum. Temente, né? E o cara é temente a Deus, né? Caráter, né? Libado, né? Um Uhum. caráter bem construído, né? Mas o que que fez José? O que que fez José ser? Claro, tem a promessa, porque no sonho já existia uma promessa nisso, né? Uhum. Mas ele se preparou para a promessa, né? Uhum. Ele se deixou trabalhar, entendeu? Porque ele passou pela cisterna, passou pela quase morte entre os irmãos, passou lá na casa de Potifar e foi parar lá na cadeia. Na cadeia, ele era ele era lá sabe, o Uhum. homem de confiança Uhum. lá do chefe da cadeia. Todo lugar que José ele estava, ele sobressaía, porque ele estava disposto sempre a aprender. Né? Quando a gente diz assim, eu sei, tu está fechando a porta, entendeu? Para sabedoria. Uhum. Porque quem sabe não precisa aprender mais nada. Verdade. Né? Então a gente tem que ter humildade para você, nos momentos mais difíceis da tua vida, tu extrair um ensinamento, tu extrair sabe, uma situação que tu passou ali. Não, mas isso aí me ensinou, né? Assim, assim. O José, ele passou por tudo isso, mas ele entendia que aquilo era Deus. Que quando chamaram ele para revelar, e o faraó disse, né? Tentou elogiar, disse, não, isso não é coisa minha, isso é do meu Senhor. Uhum. Mas ele passou tudo isso, e quando ele chega lá para governar o Egito, né? Quando os irmãos dele vêm para ter com ele, ele poderia, se ele fosse uma pessoa que não passasse pelo processo, sabe, Uhum. entendendo que é necessário, ele seria uma pessoa totalmente amargurada, ele mataria os irmãos. Mas Tinha, não foi isso que ele tinha poder fez. para isso, né? Né? Os irmãos se assustaram. Agora José vai nos matar porque nós tentamos matar. Não. Isso aí foi um Não querer de entenderam nada. Deus. Deus, né? Foi Deus que me trouxe por esse caminho, né? Então, chegou lá, né, os irmãos não quiseram passar por isso, né? E não conseguiram compreender, mas ele já compreendia porque ele já tinha passado, né? E, e foi o homem, depois de Faraó, mais importante lá daquele tempo, Faraó né? foi forte. Faraó disse que somente no trono seria Marco José. Que loucura, né? Isso me lembra uma história, né? Não é história, história com E, né? Porque é claro, Sim, é uma fábula sim. de um homem que havia uma pedra de 3 toneladas na esquina da casa dele. E aí Deus aparece para ele e fala assim: vai lá e tira aquela pedra, remove aquela pedra do lugar com as tuas próprias mãos. E ele saiu, ia lá e, sabe, forçava, forçava, forçava. E ele não conseguia. Não conseguiu mover. Claro, não conseguiu mover a pedra, né? Aí ele volta e Deus fala assim: amanhã tu vai de novo. Amanhã tu vai de novo. Amanhã tu vai de novo. Ah, e assim ele foi 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos tentando empurrar aquela pedra. Até que um dia ele fala: Deus, o senhor sabe que eu nunca vou conseguir mover essa pedra daqui. Aí Deus fala para ele assim: não, realmente tu nunca vai conseguir mover a pedra. Mas olha como estão os teus braços agora. Olha como estão as tuas pernas. Olha, vê se tu não aumentou tua caixa torácica. Olha a tua resiliência de não desistir, de permanecer, de persistir. Como tu tá agora? Agora tu tá preparado para receber aquilo que eu tenho para ti. Então é um processo tudo, embora às vezes a gente pense, né? Uma vez eu ouvi o Silas Malafaia falar assim, ó: sonhe e busque o mais alto que você puder. Porque se você não conseguir chegar lá, perto você chegou. E eu acredito que isso precisa até a nível ministerial, sabe? A gente precisa ter os nossos anseios ministeriais, né? Nós precisamos ter coisa triste, um homem que não sonha mais, pastor. A Bíblia diz que boa coisa almeja, né?
Aquele que almeja o episcopado, quer dizer, almejar não é obstinar. Almejar é como como se você tivesse, eu estou trabalhando hoje descansado, porque eu sei que eu estou fazendo o reino, não é? E pode o homem não estar me vendo, mas Deus está me vendo. É porque foi Ele que me chamou. Então ele está descansado. Tá descansado. E eu tenho um projeto, Confia. tenho. Eu sei que Deus me chamou, né, para isso. Então eu vou trabalhar, fazer a minha parte. O grande problema daqui, desse momento, disso que a gente está falando, é você não viver o passado e nem tampouco o futuro. Porque a Deus pertence o futuro, não é a nós. Não é, né? O ditado que diz assim. Verdade. Né? Mas Paulo diz assim, eu não julgo eu ver, escrevendo aos Filipenses, ele diz, olha, eu não julgo eu ver alcançado, não é o que foi por Cristo, o que eu fui por Cristo conquistado. Mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficaram, as glórias, as derrotas. Quer dizer, não viva de passado, entendeu? Nem que seja como Deus me usava. Por que Deus não te usa agora? Será que o mesmo Deus que era antes lá não é o mesmo Deus de hoje? Quem é que mudou? Foi Deus ou foi você? Então ele diz, eu deixo as coisas que para trás ficaram e corro em busca do alvo, da soberana. O que é soberano? Soberano é o que reina na tua vida. Seja um pai, seja um marido, seja um trabalhador, seja um dono de empresa, mas compreenda, se você tem uma escolha divina, ainda assim, isso tem que reinar na tua vida. É forte isso. É forte demais. Jesus, quem não deixar pai, mãe, será que Jesus quer que nós separe da nossa família? Não. Jesus está dizendo assim, olha, os laços emocionais que envolvem esse relacionamento é um terreno muito, fértil. Satanás, ele anda, ele vai e volta. Ali ele reina, entendeu? Satanás, ele é um psicólogo milenar. Né? Não sei se é essa tese que tu tem, né? Da bíblica, mas a gente compreende que é dado a Deus apenas conhecer o teu pensamento, o teu coração, né? Sim. Entendeu? Isso não é dado à criatura, a Deus. Deus tem, não é? Deus tem. Então, a gente entende isso, né? Que o diabo não é onipresente, não é onipotente, né? Mas ele é um psicólogo milenar. O que o psicólogo faz? Ele te analisa. E ele tem um reino muito bem estabelecido. Ele te analisa. Então a gente tem que compreender muito bem isso, entendeu? Né? Para você não ser um frustrado da vida, né? Porque o ministério frustra muito. Né? Tu tem que procurar esses entendimentos espirituais em Deus, em oração, né? Em conhecimento, porque tem conhecimento, mas tem muita coisa também que você busca em oração, entendeu? Não, Os homens do passado